Bom dia, que a paz seja convosco, tudo bom? Maravilha que você está vivo, maravilha que você está com saúde, maravilha que você está na luta, na peleja. Deus tem uma palavra para você. Eu sou o pastor Alex. Desde já gostaria que você compartilhasse essa live nas suas redes sociais, compartilhe aí com seus amigos, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus é rica e eficaz para as nossas necessidades. Se o homem desse mais ênfase para o que Deus tem para nos falar através da sua palavra, creio que nós teríamos um mundo muito melhor, tá bom? Deus abençoe. Gostaria que pedir desculpa aí pelo horário. Estamos começando um pouquinho mais tarde. Infelizmente aí eu venho do serviço para cá e tive que resolver alguns problemas agora antes de começar a live, tá bom? Mas nada que venha impedir da palavra de Deus ser pregada. Abre a palavra de Deus aí no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, tá bom? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por todas as pessoas que vão estar assistindo essa live. Obrigado pela Tua palavra ser rica e eficaz na minha vida. Obrigado, Senhor, pelo nosso respirar, Senhor. Que em nome de Jesus, nesse momento, a Sua palavra venha através do Espírito Santo falar aos nossos corações. Venha através do Espírito Santo, em nome de Jesus, abençoar, Senhor, as pessoas a qual vão escutar essa live em nome de Jesus. Amém, amados? Muito obrigado. Palavra de Deus, aqui no capítulo 23, versículo 8. Só um instantinho. Glória a Deus. Versículo 8 diz assim, perdão, 8 não. Vamos começar aqui do versículo 14. Versículo 13, tá bom? Capítulo 23, versículo 13 do segundo livro de Samuel. Também 3 dos 30 chefes desceram no tempo da colheita e foram encontrar com Davi na caverna de Adulão, enquanto a tropa dos filisteus estava acampada no vale de Refraim. Nessa ocasião, Davi estava no lugar forte e a guarnição dos filisteus em Belém. Davi suspirou por água e disse: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes atravessaram o acampamento dos filisteus, tiraram a água da cisterna que está junto à porta de Belém e as trouxeram a Davi. Mas ele não quis bebê-la, em vez disso derramou-a perante o Senhor. Disse ele: longe de mim, ó Senhor, que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos meus homens, a qual arriscaram as suas vidas? De maneira que não quis beber. E isto fizeram aqueles 3 valentes. Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 3. Este alcançou a sua lança contra 300 e os matou. Assim teve o nome entre os 3. Só até aqui. A palavra de Deus, meu amado, nós precisamos tirar a essência de tudo aquilo que Deus Bom dia, irmã Regina. Deus quer nos falar através da palavra. Deus, ele utiliza sonhos, Deus utiliza pessoas, mas Deus, ele deixou o seu mandamento na palavra de Deus. E se você pedir para o Espírito Santo te dar o discernimento, eu tenho certeza absoluta que Deus vai responder às suas orações, que Deus vai falar contigo face a face. Porque aqui é a face de Deus, a palavra de Deus é a face de Deus. E eu gosto de tirar ensinamentos, nós precisamos tirar ensinamentos da palavra de Deus. Essa época Davi estava enfrentando uma guerra. Essa caverna de Adulão, ela hoje os pesquisadores aí e alguns teólogos, eles encontraram uma caverna há um tempo atrás, já tem bastante tempo isso, uma caverna grande, que provavelmente seja essa caverna de Adulão. É uma caverna onde dentro dela cabe centenas de pessoas, uma caverna grande. Davi conheceu essa caverna aí quando estava fugindo de Saul e transformou essa caverna aí como se fosse um refúgio, porque
era muito difícil de ser encontrada e muito difícil de ser penetrada, né? Então, ali eles montaram uma guarda e Davi estava lá. Conta a palavra de Deus que esses 3 capitães, eles eram valentes de Davi. E essa madrugada eu estava meditando nessa palavra e eu vi que Deus, ele prosperou a vida de Davi de tal forma a qual Davi era o homem segundo o coração dele. Mesmo Davi tendo pecado, Davi tendo feito coisas erradas, Davi tendo matado muita gente, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E eu quis tirar proveito disso. Poxa vida, como que pode um homem ser segundo o coração de Deus, mesmo tendo cometido falhas? Primeiro ensinamento que Deus dá para nós nessa manhã: mesmo que você tenha o seu coração voltado para Deus, nós estamos propícios a falhas, porque nós somos seres humanos, e esses seres humanos, a qual Jesus falou que a nossa carne ela é fraca. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então, quando nós cometemos uma falha, um erro, nós precisamos voltar à essência, pedir perdão e começar do zero de novo. Davi teve uma situação no ministério de Davi, a qual ele, já sendo rei, podendo ter qualquer mulher do reino, ele decidiu ter uma mulher que era casada. Essa mulher, ele teve relações com ela, essa mulher ficou grávida, e ele, ao invés de tentar resolver o seu pecado, ele colocou mais lenha na fogueira. Ele foi lá e deu um jeito de mentir, deu um jeito de colocar a primeira ideia dele era o quê? Que o marido voltasse e assumisse o filho dele, e como se nada tivesse acontecido. Mas não aconteceu. Então ele foi e arma contra a vida de Urias e mata esse servo dele, a qual era tão fiel. Então, tipo assim, cometeu vários pecados de uma vez, e mesmo assim Deus, mais na frente, Deus chama Davi como um homem segundo o seu coração. Ele poderia ter consertado a situação? Poderia, mas ele resolveu abafar. E quando nós cometemos falhas e nós queremos abafar essas falhas, cada vez você vai jogando mais lenha, mais lenha, mais lenha, e aí vai pegando mais fogo, mais fogo. A mentira vai trazendo mais fogo, e quando você vê, você está no meio de um incêndio. O que é um incêndio? É fogo incontrolável. Incêndio é fogo incontrolável. Então, nós precisamos tomar cuidado para que nossa vida não se torne um incêndio de pecados, né? Davi, geralmente a gente quer apagar o pecado resolvendo de uma outra forma. Vou dar um exemplo. Casal de namorado. Casal de namoradinho vai lá e começa a se abrasar, e aí eles, caem no pecado e de repente vem um filho. Ah, meu Deus, agora ficou grávida, agora... Qual que é a primeira coisa que geralmente nós cristãos... fez filho, tem que casar. Nós queremos apagar um pecado, talvez mandando aquelas pessoas para um outro pecado. Porque a nossa orientação é, né, fornicou, teve filho, então tem que casar. Já que teve filho, tem que casar. E a verdade é que, segundo a palavra de Deus, meu amado, isso não condiz. Você tem que casar, o seu casamento, ele tem que ser algo que realmente vocês se amem, que realmente, não por um episódio, o filho, porque tem um filho tem que casar. Essa orientação, ela não é, porque o que acontece? A palavra de Deus, ela fala que o casamento, ele é uma concordância entre você, outra pessoa e Deus. Então, quando você casa, é para a vida toda, é para a vida eterna. Por que muitos casamentos não dão certo? Principalmente casamentos novinhos assim. As pessoas vai lá, tem um filho e de repente começa a ter a tribulação. Porque eles são novos e começaram um casamento já com filho. Quem é casado sabe que o início do casamento é um momento do casal se conhecer, do casal se juntar. E aí só aí depois começar a ter filhos e o relacionamento é forte. Eu vivia isso no meu casamento e eu creio que a minha família hoje tem uma estabilidade melhor por causa disso, porque nós vivemos o tempo de solteiro, nós vivemos o tempo de casado, como casais, e depois hoje nós estamos vivendo o tempo de casais com filhos, que é um processo, um presente de Deus. Filhos são presentes de Deus. Mas nem sempre se conserta um pecado tentando resolver dessa forma.
É certo, o casamento é certo, mas o casamento é algo muito sério. Não é simplesmente porque você tem um filho que você é obrigado a casar. Você é obrigado a sustentar seus filhos. Sustentar, sim, isso é verdade. Agora, o casamento ele tem que ser algo pensado, algo muito sério. Porque muitas pessoas hoje casaram, têm os seus filhos aí de 4, 5 anos e estão pensando em se separar. Onde há Deus nisso? Ah, o amor acabou, as coisas se esfriaram. Onde há Deus nisso? Deus não trabalhou nisso, trabalhou o coração do homem. Então nós precisamos tomar cuidado nas nossas decisões, para nós não tentarmos a apagar um fogo e transformar isso em um incêndio. O que era um fogo se transformou em incêndio, porque agora tem... Glória a Deus, aconteceu alguma coisa aqui, deu um pause aí. Me perdoe o que aconteceu, tá bom? Então, como nós estávamos falando, precisamos aprender a resolver os problemas com a verdade, resolver os problemas da maneira correta, não tentando tampar o sol com a peneira. Então o casamento é algo muito sério. Você que está pensando em casar aí, pensa muito, porque o casamento não é algo que você, eu casar, se não der certo eu vou separar. Não, você tem que ter certeza que você vai casar e você vai viver o resto da sua vida com essa pessoa, tá bom? Deus abençoe, que seja assim na sua vida. A segunda coisa que Deus nos ensina aqui na palavra dele é que Davi, segundo o seu coração, ele foi um vencedor. Por quê? Porque Davi agregou pessoas a qual gostavam dele, pessoas a qual queriam ver o bem dele. Então, segundo ponto, primeiro ponto é você tomar cuidado com a nossa natureza. Não tente emendar. Começa do zero, conserta as coisas, fala a verdade. Segundo ponto, tenha pessoas que te motivem, tenha pessoas que estão dispostos a combater o bom combate junto contigo. Pastor, como assim? A nossa vida hoje, a vida de Davi, vou começar pela vida de Davi, depois eu falo da nossa vida. A vida de Davi, ele foi um rei próspero, um rei que venceu muitas batalhas, primeiro porque ele tinha Deus na sua vida, mas segundo porque ele tinha apoiadores, ele tinha pessoas que lutavam ao seu lado e queriam realmente vencer. Às vezes nós temos pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, que não querem vencer conosco. A palavra de Deus fala aqui que os valentes de Davi, esses 3 homens, quando escutaram o rei falando que desejava beber a água da fonte de Belém, mesmo lá estando sitiado pelos seus inimigos, eles foram, buscaram dessa água e trouxeram para o rei. O que eu quero dizer com isso? Você filho, você servo, você que hoje tem é liderado, tem amor pelo seu líder, tem amor pelo seu pai, tem amor pela sua empresa, porque se você colocar o tudo seu, mesmo que você ache que não está recebendo em volta, porque nós temos esse costume, eu vou fazer se eu for receber de volta, e muitas das vezes nós recebemos e não sabemos, nem imaginamos que recebemos, essa é a verdade. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E aí o que acontece? Você precisa colocar em prática essa necessidade de você, como servo, você correr atrás das coisas do seu líder, de você ter um coração voltado para resolver os problemas da sua casa. Ajuda teu pai, ajuda tua mãe, né? Ajuda seu pastor, ajuda o seu supervisor. Seja uma pessoa que esteja para somar. Esse mundo já tem muitas pessoas que está para diminuir, para dividir. Seja uma pessoa que esteja para somar. Aquelas pessoas que cercavam o rei Davi, principalmente a sua guarda real, que era aproximadamente aí de 300 a 400 homens, sua guarda real, os homens que começaram o seu ministério lá junto com Davi, quando Davi ele se junta na primeira vez que ele entra nessa caverna, e aí se junta com Davi os pobres, os necessitados, as pessoas que não tinham, como é que eu vou falar assim, que eram a escória da sociedade, começaram a servir um rei, começaram a servir um homem e colocaram o seu coração nisso e foram levantados junto com ele. Então quando você vê uma pessoa que tem um projeto, tem um sonho, poxa, se você está junto com essa pessoa, lute pelo sonho, lute pelo projeto dessa pessoa, ajude ela, que alguém vai te ajudar também no seu projeto, alguém vai te auxiliar. Não tem como você colocar o seu coração em fazer algo e Deus aleluia,
e Deus assim não te abençoar, não te ajudar. Não tem como. Então aqueles homens, eles colocaram o seu coração totalmente no seu ministério. Quando o seu líder, quando o seu pai, quando a sua mãe, quando alguém que está sobre você tem uma vontade de fazer algo, ajude essa pessoa a fazer, ajude a realizar. Tenha projeto, tenha coração voltado para isso. E Deus vai te abençoar, assim como abençoou aquelas que começaram junto com Davi. Você acha que aquelas pessoas continuaram devendo, continuaram sendo procurado, continuado? Não, aquelas pessoas prosperaram junto com Davi. Aquelas pessoas foram pessoas que foram abençoadas por Deus, porque tinham um projeto de abençoar o seu rei, de estar junto com a sua liderança, de estar junto com aquelas pessoas, com aquele que tinha uma visão, aquilo que era ungido de Deus. Então, você está dentro de uma igreja, apoie os projetos da tua igreja, apoie o projeto do seu pastor, esteja à disposição, tá bom? Mesmo que você não tenha tempo, o seu tempo pode ser limitado, mas quando você pode fazer, faça e faça de coração. Não faça porque as pessoas querem te ver ou porque você precisa mostrar alguma coisa, mas faça de coração. Deus vai abençoar, Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Então Davi tinha a direção de Deus, Davi tinha uma liderança forte e Davi valorizava a sua liderança. Agora nós falamos de liderados, agora vamos falar para a liderança. Nós lideramos, eu como pastor auxiliar, eu tenho as pessoas que estão sob o meu comando, que estão sobre ali a minha autoridade, e eu por si eu estou sobre a autoridade do meu pastor. De pessoas que vêm nos procurar, vêm nos conversar, então eu como líder, eu preciso ter essa mesma atitude de Davi. Davi, ele soube valorizar a sua liderança. Quando aqueles homens trazem da água de Davi, ele achou que não era, ele não podia beber daquela água, sendo que aqueles homens arriscaram a sua vida para trazer água para ele. Pastor, mas poxa, os homens arriscaram a sua vida para trazer água, sim, mas ele quis se igualar àquelas pessoas. Ele quis mostrar para ele que mesmo ele sendo um líder, mesmo ele sendo o rei, ele valorizava a vida deles. Nós como liderança, nós precisamos ter essa visão, meu amado. Nós como pai de família, nós precisamos ter essa visão de valorizar nossa família, valorizar os nossos filhos. Para de comparar o seu filho com outros filhos, para de comparar, para de amaldiçoar seu filho, para de amaldiçoar a sua família, porque a sua família é bênção de Deus, seus familiares é bênção de Deus. Mesmo que alguns tenham ali influências malignas na sua vida e sejam pessoas difíceis de lidar, mas mesmo assim, ore por essa família, ore as pessoas, seus familiares, pelos seus amigos, ore pelas pessoas a qual você comanda, porque isso é de Deus. Davi, ele sabia comandar, porque ele tinha a direção de Deus. Então, pastor, eu não sei comandar minha família hoje, meus filhos não me respeitam, a minha mulher não me respeita, o meu marido não me respeita, meus primos não me respeitam, as pessoas a qual eu lidero não conseguem receber a minha visão mais. Então, ore a Deus. Deus é o comando, Deus é quem sabe de todas as coisas, é Deus que abençoa, né? Davi, ele teve uma liderança. Davi nasceu, foi treinado para ser líder? Não. Davi, ele lutou as suas guerras antes de ser ungido rei. Antes de ser ungido rei, como um menino, como um pastor de ovelhas, ele já tinha lutado contra urso, já tinha lutado contra leão. Ele estava combatendo o bom combate ali, sem ninguém ver. Nós temos guerras na nossa vida que ninguém vai ver, ninguém vai saber. É você e Deus que está combatendo o bom combate, e assim você vai ser vencedor. Davi, ele subiu o seu patamar. Davi, quando ele venceu Golias, o pensamento de Davi não era só usufruir dos bens a qual estava sendo imposto para quem vencesse aquele gigante, mas uma coisa estressou Davi, quando aquele homem falou contra o rei de Israel, quando aquele homem falou contra Deus, e Davi se levantou para defender o nome de Deus. Nós como cristãos muitas das vezes não estamos mais defendendo o nome de Deus. Quando nós defendemos o nosso pastor, quando nós defendemos a nossa igreja, nós defendemos, aleluia, o nome de Deus. Quando você defende o seu ministério, quando você defende a sua família, quando você defende o seu casamento, você está defendendo o nome de Deus. Quando você defende a palavra de Deus, você está defendendo a Deus. Então, Deus precisa de defesa? Não.
Deus não precisa de defesa, mas Deus ele reconhece aquelas pessoas que querem defendê-lo, aquelas pessoas a qual ele pode contar, aquelas pessoas a qual estão para somar com Deus. E aí Deus começa a te abençoar, meu amado. Então, uma coisa eu falo para você, seja como Davi, valorize a sua liderança, tenha a direção de Deus, pecou, volte à essência, não queira consertar as coisas da sua forma, entendeu? Davi, ele fez o certo, tente fazer o certo da maneira certa. Às vezes nós queremos fazer o certo, mas da maneira errada, ou muitas vezes queremos fazer o errado da maneira certa, e aí não vai dar certo. O certo só é feito de uma forma, só existe um caminho, a verdade e a vida é Jesus. Então, só existe um caminho para resolver os problemas, a verdade. Só existe um jeito de resolver as situações, um único caminho. Não existe uma bifurcação de caminhos para chegar ao final de um problema. Existe um caminho certo, e esse caminho é qual você deve seguir como cristão. Esse caminho é o qual nós devemos seguir como pessoas, aleluia, que realmente estão para realizar os sonhos de Deus aqui nessa terra, para ser a realização dos sonhos de Deus aqui nessa terra, tá bom? Então, fica com essa palavra, que Deus possa te abençoar, que Deus, depois você medite um pouco mais, Deus vai falar mais e mais contigo, e Deus é conosco, tá bom? Peço que você pegue aí seu copo de água, tá bom? Pega seu copo de água aí, pega a sua foto, pega a foto para representar alguma pessoa aí, eu quero que você pegue também a sua carteira de trabalho, se você não está trabalhando, se você tem uma enfermidade, coloca a mão sobre essa enfermidade aí na sua casa mesmo, ore comigo, eu tenho certeza que Deus pode fazer um milagre na sua vida, tá bom? Vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, essas pessoas a qual estão me acompanhando, Senhor, agora nesse momento eu entro aqui para te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, se manifeste o seu poder através do Espírito Santo, através da cruz do Calvário, o seu sangue que foi derramado, Senhor, toda a autoridade foi dada ao teu nome. E é em teu nome que eu peço, que em nome de Jesus a enfermidade venha cair por terra, que o Senhor possa estar abençoando esse copo de água, possa estar abençoando essa foto, Senhor, essa foto que está sendo representada, essa pessoa, visita essa pessoa, esse filho, esse ente querido a qual essa pessoa está orando, visita os casamentos, Pai, a qual necessitam de cura, a qual necessitam da Tua palavra, a qual necessita do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, as nossas famílias, abençoa a liderança dessa igreja, Senhor, abençoa o nosso presidente estadual, o nosso presidente nacional, abençoa, Senhor, o presidente dessa nação, abençoa, Senhor, os governadores, os prefeitos, Pai, abençoa toda a liderança, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, essa liderança possa estar se voltando para Deus, possa estar, Senhor, abençoando o seu povo, que em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz, Pai, que toda a liderança é constituída por Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, grandemente. Eu faço aqui a minha parte orando por essas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esse copo de água que quando essa pessoa beber, a enfermidade venha cair por terra, que seja o seu sangue passando sobre a vida dessa pessoa, que seja o seu sangue, Pai, passando sobre a vida dessa pessoa a qual está sendo simbolizada nessa foto. Essa pessoa quando vestir essa roupa, Senhor, que está sendo consagrada aqui, o seu Espírito Santo vai fazer parte dessa vida, Senhor. Eu creio no milagre, eu creio na Tua postura, Senhor, como Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a nossa nação, em nome de Jesus é o que eu te peço, e crente da Tua resposta te agradeço, em nome de Jesus. Meu amado, muito obrigado pela sua presença, que Deus possa te abençoando, estar abençoando a sua vida grandemente, e compartilha na sua rede social, meu amado, compartilha aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, no seu WhatsApp, manda para as pessoas, porque Deus pode estar fazendo um milagre através dessa ministração, tá bom? A palavra de Deus, ela fala que nós precisamos pregar em tempo e a fora de tempo o Evangelho. A palavra de Deus também fala que se nós, aleluia, não levantarmos o clamor, se nós não falássemos a respeito de Jesus, as próprias pedras do chão clamariam, porque o nosso Deus, Ele é santo, Ele é poderoso. E creia nessa palavra, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se você for um homem que é voltado, um homem que eu falo à humanidade, que seja voltado para as coisas de Deus, Deus vai se voltar mais e mais para a sua vida, tá bom? Eu agradeço a sua participação em nome de Jesus, que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, que todos digam amém. Deus abençoe a sua vida, um abraço, e a próxima sexta-feira estaremos aqui, que você possa estar nos acompanhando, tá bom? Nós temos culto aqui na nossa igreja
toda quarta-feira, a partir das 8h30 da noite. Nós temos aleluia, temos também, a partir das 8h30, não, perdão, a partir das 8 horas da noite, temos os cultos aos domingos, a partir das 7h30 da noite, e temos também os cultos de oração, que a parte da manhã, dirigido pela pastora Miriam, a partir das 8 horas da manhã também, nas quarta-feiras, tá bom? E toda domingo aí, aproximadamente esse horário, 10, 11 horas aí, o nosso pastor faz a live dele também, e eu faço as lives dia de quinta-feira, uma semana na quinta e uma semana na sexta-feira, devido à minha escala de trabalho, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, espero te ver aqui. Nós estamos localizados aqui na Avenida Lazar Segal, 214, estou dando o número da minha casa aqui, 214, essa rua é a avenida que corta o viaduto do Samambaia, tá bom? Essa é a principal aqui, passou a primeira quadra, tem o Esquinão do Ferro, a segunda quadra tem a escola Albert Einstein, nós estamos localizados aqui na terceira quadra, tá bom? Espero te ver aqui algum dia, e se você viu essa live aí e vem nos visitar, fala, nós vimos lá a live e tal, gostamos, Deus abençoou, venha dar o seu testemunho, que eu tenho certeza que Deus vai agir, tá bom? Um abraço, um beijo no coração, que Deus abençoe a sua vida.